Olá, paz esteja contigo. Eu sou o Gustavo, pastor, e gostaria de te abençoar nesta oportunidade com este vídeo, mais um vídeo da série Filhos da Aliança. Hoje o tema é a nova aliança. E eu gostaria de pedir você um favor. Curta esse vídeo aí, compartilha esse vídeo para que nós possamos ter o maior número de alcance possível. Hoje nós queremos ministrar algo na tua vida e eu acredito que vai ser poderoso, eu acredito que vai ser maravilhoso, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que estará, Senhor, assistindo a este vídeo. Peço, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nos dê hoje o livramento, nos abençoa, tira toda dor, tira toda enfermidade, cura-nos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, para que todos possam receber do Senhor o milagre ao qual está esperando e que todos possam receber o maior milagre, a salvação, porque está próximo o reino do Senhor, o teu reino já está entre nós. Em nome de Jesus, nós precisamos crer. Amém. Graças a Deus. Assista o conteúdo até o fim, porque hoje é algo que, mais uma vez, relevante para o reino de Deus e para a sua vida. Deus te abençoar. Amém? Eu quero começar em Mateus capítulo 26, versículo de número 28, onde a palavra do Senhor diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Para a remissão dos pecados. Olha, para nós começarmos, nós precisamos entender uma coisa. Que testamento em hebraico é a palavra berit. No último vídeo eu falei sobre isso. E berit significa aliança. Então, só para recapitular, testamento significa em hebraico berit, que tem como tradução aliança. Deus é Deus de aliança, amém? Deus é Deus que guarda a aliança. Isso é maravilhoso, não é verdade, pessoal? Eu disse para vocês na última semana, no vídeo que eu gravei, que Deus guarda a aliança, que a aliança é um pacto, a aliança é um compromisso firmado entre duas ou mais pessoas, e que nesse trato firmado, neste pacto, todos têm responsabilidades, todos têm direitos e deveres. E Deus é aquele que sempre guarda a aliança, ele nunca quebra a aliança. Você nunca vai achar na Bíblia Deus quebrando a aliança que ele fez. Jamais Deus quebra a aliança. Amém? Então é o que nós precisamos entender. Olha, a palavra do Senhor está dizendo de uma nova aliança. E é o que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo, para que Deus possa abençoar a sua vida. Portanto, quanto Jesus disse nova aliança no meu sangue, ele está dizendo a nova aliança através do seu sangue. Amém? Então a nova aliança, ela é através do sangue de Jesus. É o que está escrito no texto. Olha, para ser uma nova aliança, é necessário que haja uma velha aliança. E a Bíblia está repleta de alianças que foram feitas. Deus fez diversas alianças. E à medida que o homem, ou a pessoa ao qual Deus fez a aliança, essa aliança, se ela foi quebrada da parte do homem, desta pessoa, Deus então procurou fazer novas alianças, né? Porque Deus não quebra a aliança, Deus ele guarda a aliança. Os termos da aliança Deus guarda, Deus cumpre a sua parte. E a Bíblia nos mostra que, se nós estudarmos bem direitinho, nós vamos ver que nas alianças há condicionais e incondicionais. Alianças que são condicionais são alianças que o homem precisa fazer algo para que Deus possa abençoá-lo.
Na aliança incondicional, não depende do ser humano, mas Deus o abençoa, Deus o protege, Deus o guarda, Deus o livra, porque é incondicional, não está condicionado ao homem fazer nada, somente crer no Senhor e Deus vai estar liberando a bênção, né? Em nome do Senhor Jesus. Então é isso que eu quero ministrar aqui sobre a sua vida. E entrando nessa parte, eu quero falar com vocês e mostrar algumas das alianças que foram feitas na Bíblia. Para ser mais específico, eu quero falar sobre 8 alianças que estão na Bíblia e que vão sendo substituídas até chegar à nova aliança no sangue de Jesus. A primeira aliança que eu quero falar é a aliança edênica, que foi feita no Jardim do Éden com Adão e Eva. Eu quero falar sobre esta aliança e dizer para você que esta aliança é uma aliança condicional. Porque exigia de Adão e Eva obediência. Obediência. Porque quando você estuda aqui o texto sagrado, você vai entender que a aliança ela estava condicionada à obediência, porque Deus disse: comerás de toda a árvore, de todo fruto no jardim, mas não tocarás no fruto da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Então era uma condição de obediência. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31, Gênesis capítulo de número 2, versículo 16 a 17. E a condição que, trazendo a desobediência, a quebra da aliança, iria gerar o quê? Morte física e morte espiritual para toda a humanidade. E nós conhecemos a história. A Eva foi enganada pela serpente, a Eva comeu do fruto, a Eva deu fruto para o seu marido. Então, toda a história de pecado começou ali, então, a degradar toda a humanidade, a destruir a humanidade, porque o pecado, ele traz morte, o pecado, ele traz destruição. Então, a partir do erro de Eva, então, conduz o erro ao seu marido, conduz o seu marido ao erro. E então, a partir do momento que Adão cometeu o erro, o pecado tomou conta de toda a terra, a autoridade da terra, a legalidade da terra foi entregue nas mãos de Satanás, o diabo. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ver aí, então, que a partir deste momento a morte passa a reinar, né? A morte, ela começa livremente a destruir tudo e todos, né? Aí a terra foi amaldiçoada, Adão entra agora no estágio de morte física, porque a morte espiritual já fazia parte da sua vida. Outra aliança que Deus fez para substituir a aliança edênica foi a aliança adâmica, uma aliança que Deus fez com Adão, uma aliança que determinava a vida do homem decaído e marca condições que prevalecerão à época do reino eterno. A própria criatura será liberada do cativeiro por causa da correção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse é um texto registrado em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 21, que diz que a criatura, toda a humanidade, né, que está no cativeiro da correção, será liberada para a glória dos filhos de Deus, né? Então Deus faz uma aliança aqui com Adão, para que ele possa, né, entender que Deus vai trazer uma correção, uma transformação na vida do homem. Essa aliança está registrada em Gênesis capítulo 3, do versículo 13 ao 19, onde mostra que Adão recebe de Deus, né, uma veste, Deus encaminha Adão, expulsa Adão do jardim do Éden, e Deus trata com Adão e toda a humanidade a partir deste momento, né? Então essa aliança é uma aliança incondicional.
Não depende do homem para que essa aliança se cumpra. Por quê? Porque o homem já havia quebrado a aliança edênica, a terra produzia os frutos, agora a terra passa a não produzir os frutos mais. O homem vai comer seu pão com o suor do seu rosto, vai ter que se esforçar, agora vai depender do esforço do homem para ele adquirir, porque Deus liberou uma nova aliança, e essa aliança ela é incondicional. E essa aliança ela vai prevalecendo até a época do reino de Deus, aonde Romanos 8:21 trata que a criatura está presa em um cativeiro de correção, aguardando que liberação, né, para que os filhos de Deus possam reinar em glória. Amém? Muitos cristãos interpretam essa aliança adâmica como uma aliança que vai trazer ali uma promessa, né? Nessa aliança vai trazer a promessa do resgate da humanidade por consequência do pecado. Porque nós podemos ver que em Gênesis capítulo 3, o Senhor, quando ele está liberando uma sentença sobre a vida de Eva, dizendo que as mulheres a partir de então estariam gerando seus filhos, tendo parto com dores, ali o Senhor fala que da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então aqui nós entendemos que há também uma promessa. Amém? A terceira aliança que eu quero falar é a aliança noética. A aliança que Deus fez com Noé. Nós sabemos que Noé viveu uma época onde a humanidade estava tão terrível, tão mal, que chegou diante de Deus como um cheiro desagradável a abominação e o pecado da humanidade. E Deus então destruiu toda a humanidade através do dilúvio. Foi a decisão de Deus. Mas antes de Deus fazer isso, Deus ele achou graça em Noé, e Deus então faz uma aliança com Noé, de salvar a vida dele, salvar a vida da família, de alguns animais, e foi uma aliança incondicional. Veja bem para você ver, Deus faz com Noé e seus filhos, após as águas recuarem e todos saírem da arca. Deus faz uma aliança de nunca mais destruir a terra com dilúvio. Então Deus colocou no céu o seu arco. Deus colocou no céu o seu arco para que todas as vezes que chovesse, Deus pudesse se lembrar desta aliança com Noé, porque Noé achou graça diante do Senhor. Deus viu que era possível a humanidade, o homem, ser regenerado, ser transformado, ser mudado. Então Deus faz esta aliança para que nunca mais a terra fosse destruída, a humanidade fosse destruída, nunca mais. Amém? Com o dilúvio mundial. A quarta aliança que eu quero trazer aqui é a aliança abraâmica. Note uma coisa até aqui, pessoal. Note uma coisa até aqui. Perceba que nós já falamos sobre 3 alianças. Edênica do Jardim do Éden, adâmica com Adão, noética com Noé, e agora vamos falar sobre a aliança abraâmica. Mas perceba que a intenção de gerar uma aliança sempre é de Deus. Nunca nós estamos vendo o homem procurar a Deus e dizer: Senhor, vamos fazer uma aliança. Os termos da aliança será que eu serei o teu filho, que eu serei o teu servo, que eu serei obediente, que eu serei temente ao Senhor, que eu irei buscar o Senhor com toda a minha força, com todo o meu amor. Você não vê o homem tomando essa iniciativa. Toda a aliança na Bíblia ali, você vê que a iniciativa foi de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa para quê? Para mudar a história, para fazer com que a pessoa ela possa ter uma expectativa de vida, uma esperança. É a oportunidade que Deus está dando à humanidade. Deus é fiel. Amém? Deus, ele é fiel. A aliança abraâmica é uma aliança incondicional. Olha que maravilha, em que Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e que ele iria prosperar e ser abençoado.
Olha que maravilha, pessoal. Olha que bênção. Foi uma aliança incondicional. Deus disse que ia fazer. Abraão não procurou, mas Deus achou Abraão. Deus encontrou Abraão. Deus desejou abençoar Abraão. Não dependeu de Abraão buscar o Senhor. Deus o buscou. E Deus lhe fez promessa. Abraão já era um homem casado com sua esposa Sarai, e eles não tinham filhos. E Deus, conhecendo o desejo do coração deste homem, Deus conhecendo o desejo dos seus sonhos, Deus lhe faz promessa. Por quê? Já havia anos de casamento e a esposa não tinha filhos ainda. Talvez muitas pessoas estavam perguntando: quando vocês terão filhos? Cadê os filhos de vocês? E não tinha aquele filho. Eles já estavam sem graça. O desejo do coração era ter o filho. Agora Deus o encontra e Deus lhe faz promessas. Promessas incondicionais de que eles seriam que abençoados. Como Deus é bom. Amém? Como Deus, ele é fiel. Aleluia. Então Deus prometeu que ele seria pai de muitos. Graças a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Amém? Deus é fiel. Através de Abraão veio a raça dos judeus. E o sinal da aliança era circuncisão no corpo. E os detalhes dessa aliança de Abraão podem ser encontrados em Gênesis, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 4, Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 17, Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 7 e Gênesis 17, do versículo 1 ao 8. Amém? Aliança de Deus com Abraão. Amém? Foi uma bênção. Essa aliança incondicional. Por quê? Não dependia de Abraão. Amém? Deus o quis abençoar. Existe uma aliança chamada aliança mosaica. Foi uma aliança que Deus fez com Moisés. Depois da aliança com Abraão, Deus faz agora a aliança com Moisés. E essa aliança era uma aliança condicional que Deus fez entre ele e Moisés. Ela é encontrada em Gênesis, capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo de número 31. E também no capítulo de número 18. Né? E essas alianças, essa aliança mosaica que Deus fez, ela era condicional. Por quê? Porque através dos mandamentos e das leis, Deus requeriria a obediência e temor do povo para abençoá-los. Para que eles pudessem herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Os judeus, eles teriam que obedecer. Essa aliança, ela contém o quê? Mandamentos para os israelitas. Foi Deus quem deu. E para eles descobrirem o quê? A vontade de Deus para governar o povo. Deus vem e faz esta aliança e dá ali mandamentos, dá ali leis, dá ali preceitos para que o povo pudesse conhecer a vontade de Deus, os estatutos e juízos do Senhor. E essa lei mosaica, ela teve um fim. Ela acabou. E aonde esta lei acaba? Na cruz de Cristo. Ela começa com Moisés e termina na cruz de Jesus. Amém? Aonde Jesus Cristo morreu pelos pecados de todos os homens. O que começou com a nova aliança. Amém? Então a aliança que Deus fez com Moisés, uma aliança condicional, ela terminou na cruz do Calvário. Deus faz a aliança israelita. Os detalhes da aliança israelita são dados em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 ao 10. Algumas pessoas têm referido a essa aliança como a aliança palestina. E, no entanto, a Bíblia não se refere assim a esta aliança. Aqui Deus faz uma promessa incondicional aos filhos de Israel de que ele vai dar-lhes uma terra própria. Esse pacto também inclui uma disposição que
Quando a terra for dada a esta nação, as pessoas vão estar todas unidas, mais uma vez, servindo a Deus, e seus inimigos serão o quê? Destruídos. Amém? A aliança que Deus fez com Israel, de dar a terra prometida, de unir de novo o povo, todo o povo está ali servindo ao Senhor. Esta era a vontade de Deus. Deus iria proteger o seu povo, Deus iria guardar o seu povo. Essa é uma aliança que Deus pôs sobre o povo de forma incondicional. Amém? A outra aliança é a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. É uma aliança incondicional de Deus a Davi, de que ele teria o que? Uma dinastia eterna. É encontrado em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 4 ao 16, e 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 3 ao 15. E as disposições da aliança davídica giram em torno de 3 componentes principais: um trono eterno, um rei eterno. Amém? E a Bíblia diz que um reino eterno também. Jeremias 32, 21. Daniel capítulo 7, versículo 14. E nós podemos ver que o cristianismo trata a descendência, a pessoa de Jesus também como cumprimento desta aliança, da linhagem de Davi. Amém? Sendo, pois, Jesus descendente de Davi após muitas gerações, e vê Cristo como o legítimo herdeiro. E agora, finalmente, chegamos à nova aliança. Aliança essa ao qual nós estamos. Amém? Aliança ao qual está vigorando sobre a nossa vida. O novo pacto. A Bíblia diz, a nova aliança é aquela mencionada muitas vezes em todo o Antigo Testamento. E a promessa de uma vida futura, abençoada. A promessa de uma nova era. A promessa futura de um Messias prometido, um escolhido de Deus, que iria presidir essa nova aliança. A principal referência da nova aliança é encontrada em Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 ao 40. Essa é uma aliança incondicional. Oh, glória a Deus! Uma aliança incondicional que foi estabelecida entre Deus e toda a humanidade, que opta por participar de uma vida de obediência a uma nova fonte de eterna salvação. Hebreus capítulo 5, versículo de número 9. Olha o que está escrito. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para que você possa estar debaixo da nova aliança e receber todas as bênçãos e merecer todo o favor, seja obediente a Jesus, a sua palavra, amém? E você será uma bênção, aleluia. No cristianismo, como a promessa de Cristo, uma das disposições, pessoal, inclui o que? Liberdade das leis dadas na aliança mosaica. Ou seja, todo aquele ritual da lei mosaica, nós estamos livres. Nós estamos livres porque foi para a liberdade que Cristo nos trouxe, foi para a liberdade minha e sua que Jesus morreu, e agora somos livres de todo aquele ritual, de todo aquele culto mosaico. Em Jesus nós somos livres. Amém? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 está escrito: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que significa isso? Que eu e você não podemos voltar a práticas daqueles ritos mosaicos da antiga aliança, porque nós somos livres, porque Cristo nos chamou para a liberdade, e nós temos que aproveitar esta liberdade em Cristo.
Não libertinagem, mas liberdade. Uma vida livre, livre do pecado, livre das consequências do pecado, porque Cristo nos deu e nos garantiu isto. Através desta nova aliança, recebemos todas as promessas do Senhor. Veja aqui algumas promessas que eu listei. Promessa do Senhor, sua natureza divina, seu caráter altruísta, amor incondicional e perdão, alegria e paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, segurança e estabilidade. Maravilha. Sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, discernimento aguçado e criatividade. Amém? Tudo isso é alguma das promessas de Deus para você debaixo da nova aliança. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém? Olha, pessoal, que maravilha é a nova aliança, aonde Jesus deu início a essa nova aliança na cruz do Calvário, com seu sacrifício, quando ele diz: está tudo consumado. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Olha, como eu posso tomar posse dessa nova aliança? Como? Eu posso tomar posse dessa nova aliança através do arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus erros, das minhas falhas, das alianças que eu fiz com o mundo, das alianças que eu fiz com os homens. Eu preciso me arrepender e ter a consciência de que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor em arrependimento. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele nos dá uma oportunidade de viver uma vida nova. Jesus nos dá a oportunidade de viver uma vida cheia das promessas. Então confie no Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Descanse nele e o mais Ele fará. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, o segredo da nova aliança está na obediência ao Senhor. Santidade ao Senhor. Guardar, Senhor Deus, as tuas palavras, os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Portanto, Pai, no nome de Jesus, onde houver um homem e uma mulher que se arrepende, Senhor Deus, das alianças que fez com o mundo, Pai, que o Senhor quebra esta aliança com o mundo na vida dessa pessoa, essa aliança com a morte, essa aliança com o inferno, que essa aliança seja quebrada pela aliança da vida, através de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu povo, homens e mulheres, sejam filhos e filhas do Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém. Agora no finalzinho teve alguma interferência, né, das criações aqui, mas os animais não tem como a gente controlá-los, né? Então assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, durante a madrugada, que você possa encontrar a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Amém? Valeu, pessoal!